mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos, né? Para estudar mais uma lição maravilhosa. Estamos aqui já chegando, né? Ao final de mais um trimestre. Estamos já na lição de número 11 e estudamos bastante aqui esse comentário da lição aqui do segundo trimestre, né? Maravilhosa, lição abençoada, falando sobre a igreja eleita. Então esse foi o tema, né? Que nós estamos quase encerrando aqui. Temos aproximadamente aqui, deixa eu ver aqui quantas lições ainda nós temos, acho que mais 2 lições, né? Fora, vai até a lição de número 13. A última lição ela termina no dia 28 de junho. Então nós temos mais, fora a lição de hoje, né? A lição de número 12. Número 11, nós teremos mais 2 lições aí para frente para nós estarmos estudando aí. O tema da lição que nós iremos estudar nessa semana, a lição abençoada, gente, maravilhosa mesmo. Estamos falando sobre redimidos pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o tema geral aqui da nossa lição. E a lição que nós iremos estudar essa semana é a lição de número 11. Falaremos sobre o atributo, ou os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Na verdade, são os frutos, né? São os frutos do Espírito, aonde Gálatas capítulo 5, ele vai falar sobre esses frutos, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito aqui. Nós vamos tomar esse tema aqui como os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, onde nós iremos estudar. Gente, antes de eu entrar aqui na lição, antes de eu já entrar, né, começar aqui a abordar os temas da lição, eu gostaria de estar convidando você mais uma vez aí, insistindo para você estar nos acompanhando, nos ajudando aqui, principalmente aí, né, você que ainda não é inscrito no canal, gostaria de convidar você para se inscrever aí no canal, juntamente aí com os demais que fazem parte aqui do canal. Então, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, você ainda não comentou, não teve coragem ou oportunidade de comentar, comente, nos ajude comentando, nos ajude aí deixando o seu likezinho aí, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, aqui do ladinho aqui, gente, aqui do ladinho tem um sininho aqui, você pode estar clicando, se inscrevendo e clicando aqui no sininho para que as lições ela possa ir para você quando nós postarmos aqui essas lições. Então, vamos aqui já adentrar, vamos aqui já comentar a lição, já falar sobre os assuntos está imperdível, né? Tá maravilhoso esses assuntos da lição. Então, convido você para nos ajudar aqui, para fazer parte aqui dessa lição juntamente conosco. Gente, não deixa de comentar, não deixa de participar. Você é o nosso convidado especial para estar nos ajudando aqui a comentar as lições aqui da nossa EBD. Então, por favor, nos ajude aí, comente, compartilhe, deixa aí o seu joinha, né? Ou até mesmo se você quiser fazer a sua crítica, faça a sua crítica construtiva, mas participe juntamente conosco para nós dinamizarmos mais, cada vez mais aqui o nosso canal, as nossas lições. Então, EBD para Todos convida você para fazer parte mais uma vez aqui de mais uma lição, mais uma semana. Então, gente, vamos aqui ajudar, vamos aqui fazer parte aqui. Então, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, participe aí juntamente conosco. Então, vamos sem mais delongas, né? Sem mais perca de tempo, vamos aqui já entrar comentando aqui as lições, comentando que está imperdível, está maravilhosa a lição. Então, nós falaremos sobre os atributos, né? Como já disse, mais uma vez, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Isso se chama frutos do Espírito, que
é desenvolvido em nossos corações. Então, o Espírito Santo, ele está em nossos corações, ele trabalha em nossos corações e na medida do tempo, porque frutos, gente, o frutos não é algo que ele nasce de uma hora para outra. Então, o fruto, ele precisa ser entendido, não é algo que de uma hora para outra a árvore ela começa já produzir fruto. Então, existe um período probatório, né, que a árvore ela vai ser plantada, a sua semente vai passar pelo processo da morte, né, que a semente também morre, ela acaba apodrecendo ali, né, a semente, ela estoura, tem o período de ela estourar, começar a sair ali, depois daquela semente apodrecer na terra, ela apodrece, mas não mais continua tendo vida, só a sua cobertura, né, a sua casca, para que dentro, aquela sementinha, aquela vidinha ali de dentro, ela começa a brotar novamente, o seu corpo vai na terra, assim, né, Paulo escrevendo em Romano, eles vai falar sobre a respeito da semente, sobre a respeito da vida biológica, né, da vida humana, a vida biológica, e ele fala que a semente ela precisa ser implantada, ela precisa entrar na terra e ela precisa morrer para poder ser sepultada e dali ela poder ir saindo a sua raiz, e essa raiz ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, ela nasce primeiro, ou a sua semente ela vai crescendo para baixo para se estruturar primeiro, e depois dessa estruturação daquelas raízes, ela começa a brotar para fora. Então há um processo probatório para que essa árvore ela comece a ser frutífera. Então, a árvore ela não é frutífera, ela não começa os seus frutos de uma hora para outra. Então, ela não nasce, já nasceu, já começa a nascer fruto, já começa, se é um pé de laranja, começa a produzir laranja, se é um pé um pé de limão, já produz limão e tal, e assim por diante. Então, ela tem o processo do nascimento, do crescimento, do cuidado, e a estação, gente, a estação precisa ser sempre a estação correta, a estação própria. Então, a árvore ela produz fruto na estação própria. Então, ela tem o período de estação própria para produzir frutos. Logicamente que não é que essa árvore, fora da estação, ela é uma árvore morta, uma árvore que não tem vida, uma árvore infrutífera, não. Ela é uma árvore que ela produz frutos na estação própria. E esse fruto que produz, ele é um fruto que alimenta na estação própria. Então, cada árvore ela tem o seu período de produção de fruto, mas ela continua sendo uma árvore. Ela tem o seu processo ali, mas ela produz fruto na estação própria. Então, há esse processo que nós precisamos entender aqui dentro dessa lição. Então, esses atributos que nós iremos falar aqui, né, atributos da fé, a humildade, mansidão e longanimidade, então, elas são frutos do Espírito, ou são frutos do Espírito que nasce, que o Espírito Santo desenvolve em nosso coração no período certo, na hora certa, quando essa semente, né, começa a nascer, começa a crescer, começa a se desenvolver. Então, esses frutos, ele começa a nascer em nós, ele começa a ser moldado em nosso coração, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, são frutos do Espírito que é desenvolvido em cada coração, no coração daquele que se arrependeu, no coração daquele que aceitou verdadeiramente a Jesus. Então, vamos entrar aqui na lição, vamos entrar aqui no nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra lá em Efésios, no capítulo 4, verso 1. Você pode encontrar na sua Bíblia Sagrada, se você não tem a lição. E depois nós iremos ler a nossa verdade prática aqui. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Rogo-vos, o texto áureo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, como é digno da vocação do que foste chamado. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende do que os crentes, ou de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Gente, vamos ler novamente aqui para você poder enfatizar e entender
basicamente o sentido aqui dessa verdade prática. A verdade prática ela vai dizer a unidade na igreja, a unidade dentro da igreja, a igreja, o corpo de Cristo juntos, né? Juntos, depende de que os crentes, então é uma dependência, né, dos crentes evidenciem ou que evidenciem no cotidiano, né, vivenciem, desenvolvam no cotidiano, na sua convivência, né, juntamente com os irmãos, porque a igreja ela é um corpo, ela é o corpo de Cristo, sendo que o cabeça é Cristo. Então, a igreja ela não pode, o corpo de Cristo não pode estar fora da unidade, ele não pode viver fora dessa unidade. Então, se a igreja de Cristo ela faz parte do corpo de Cristo, sendo que o cabeça é Cristo, então a sua unidade precisa haver essa união, mansidão, longanimidade, comunhão, repartir do pão, né? Todos esses atributos aqui que nos compete como igreja de Cristo. Então, a unidade na igreja depende dos crentes, depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, a igreja precisa viver isso, não somente ensinar isso, mas viver. Nós vamos falar aqui a respeito do Evangelho, né, de Mateus, aqui no capítulo 11, verso 29, aonde Jesus convida, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa parte é uma parte fora do comum, Jesus ensinando, mas não somente, gente, não somente na questão das palavras. Jesus ele ensina na questão do fazer, na questão do praticar. Então Jesus disse, olha, vinde a mim, venha a mim todos, sem exceção, judeu, grego, pardo, não importa quem seja, de qual nacionalidade, de qual sociedade você pertence, de que país você é, não, vinde a mim. Jesus está convidando você para vir até Ele. Olha, vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado. Então, se você se encontra cansado, sobrecarregado, então Jesus está convidando para você se aliviar nele. É se aliviar nele, não é se aliviar no Papa, não é se aliviar no pastor, no bispo, no ministério tal, não, é se aliviar em Cristo, ser aliviado pelo Espírito Santo. Então ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha só, essa palavrinha, gente, ela tem um peso maravilhoso. Jesus disse assim, olha, aprendei de mim, não comigo apenas, mas aprendei de mim. Então, há uma diferença, há uma lacuna muito grande nessa questão do Jesus falando, né? Expressando, olha, aprendei de mim e não aprendei comigo. Qual a diferença? Qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença dessa questão? Olha só, o que Jesus está falando? Aprendei de mim. Aprendei de mim é você andar com Cristo, como Jesus chamou os seus 12 apóstolos, né? Jesus chama os 12 ali e esses 12, eles aprenderam aos pés desse mestre, aprenderam aos pés de Jesus. Paulo, ele teve um grande mestre que foi Gamaliel. Então, Paulo aprendeu com ele, aprendeu através dele e aprendeu vendo o que Gamaliel fazia e ensinava. O próprio Jesus, a mesma coisa, ensinou os seus discípulos não somente a fazer, a falar, a pregar, não. Jesus ensinou os seus discípulos na prática. Então, os discípulos caminhavam com o seu mestre. Jesus, ele deixou sempre bem claro todos os ensinamentos por parábolas, por pregações, por cura, por manifestações dos milagres a qual Jesus fazia, mas Jesus sempre colocou o vinde a mim, né, como aprender na prática. Então, a diferença do vinde a mim ou aprendei de mim, aprendei de mim e aprendei comigo é uma diferença tão grande. Aprendei comigo, logicamente que os professores que ensinam sabem que aprendei comigo, né, ou através de mim, aquilo que eu estou ensinando a você, você pode assimilar e você pode aprender, mas isso não caracteriza aprender comigo, não caracteriza que eu viva,
que eu ensino e que eu viva aquilo que eu estou ensinando. Eu posso ser apenas um teórico, eu posso ter apenas uma teoria dentro das Escrituras Sagradas, mas a diferença de teoria, né, o que Jesus estava dizendo aqui, a diferença de teoria é a prática. Então, não é somente eu ensinar uma teoria para você, é eu viver a prática do Evangelho. Então, o que Jesus estava dizendo, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava falando assim, olha, aprenda o que eu estou fazendo, aprenda com o que você está vendo eu fazer, não apenas com aquilo que eu estou pregando ou aquilo que eu estou ensinando para você. Não, aprenda na prática, aprenda a fazer, porque você aprendendo na prática, meu querido, você aprender fazendo, aprender colocando a mão na massa é totalmente diferente. Você aprende com maestria, você aprende com uma forma tão maravilhosa. Então Jesus, ele foi mestre em ensinar na prática. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, Jesus, ele naquela reunião, né? Jesus naquela reunião, aonde chega ali os seus discípulos, com os seus discípulos, Jesus ele começa a lhe lavar os pés, né? Naquele momento ali do lava-pés, ali tinha algo maravilhoso que era costume judaico, né, da época, era costume judaico da época de lavar os pés do anfitrião. Mas só que não era costume do dono da casa, do que recebia as pessoas, lavar os pés das pessoas. Não, ele colocava os seus servos para estar lavando os pés daquelas pessoas. Mas agora, interessante que Jesus ele vai ali naquele lugar, vai com seus discípulos ali, e Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Então, olha só como Jesus demonstra a mansidão e a humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Aí Pedro toma, né, querendo tomar a palavra e querendo mostrar, Senhor, não faça isso, que isso daí não é para o Senhor, né? Isso não faz parte, o Senhor é nosso mestre, o Senhor não pode fazer isso. Aí Jesus falou assim, Pedro, se você não deixar, Pedro, eu fazer isso, você não tem parte comigo. Então, olha só como Jesus, ele ensina a humildade, a se humilhar. Na verdade, não é ser apenas humilde, é se humilhar diante, né, de uma situação, você demonstrar aquilo que você é por dentro, porque fruto, gente, fruto ele vem de dentro, ele não é simplesmente algo que você pratica porque o tempo ou o momento é propício, não. Você pratica porque é aquilo que tem, é aquilo que sai de dentro de você. Então, o fruto do Espírito é algo que vem de dentro para fora, sendo que, em contrapartida, né, a obra da carne, ela é algo que é praticado exteriormente, mas o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito é algo que está lá dentro do nosso interior e ele vem para fora para abençoar, não para amaldiçoar ou para desviar aí. Mas vamos lá, vamos continuando aqui, né? Vamos continuando aqui. Falamos sobre a verdade prática, mas vamos entrar aqui, né, na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, né, do capítulo 4, verso de 1 ao 4, e Colossenses, do capítulo 1, verso do 9 ao 12. O Efésios, capítulo 4, verso 1, ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados
em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, nós lemos aqui, né, a nossa leitura bíblica em classe, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, mas vamos aqui entender rapidamente aqui o sentido, né, que a lição ela toma aqui, qual é o caminho que a lição ela vai tomar aqui. Primeiro, nós veremos aqui os objetivos especiais da lição. Tá? Os objetivos especiais da lição. Primeiro aqui ele vai explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Então, a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então, esses são os 3 pontos aqui. Mas vamos lá já na introdução, né? Sem mais perca de tempo aqui, sem mais delongas, né? Vamos aqui na nossa introdução. A nossa introdução ela vai dizer assim, ó: após conciliar a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, esses são os pontos aqui, né? Nós falaremos sobre primeiro aqui sobre a humildade, né? A humildade, na verdade, ela é uma virtude indispensável. A humildade é uma virtude indispensável para a comunhão entre os irmãos, né? Como o próprio Atos dos Apóstolos ali diz, né, a respeito da comunhão, que os irmãos eles estavam vivendo ali em comunhão, né? A humildade ela traz esse sentido de viver em comum. Os humildes eles vivem em comum, eles procuram a viver essa união e essa comunhão aqui. Então a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Então sem humildade, sem o sentido, né, de ser humilde não é você ser pobre. Não é somente, não quer dizer que porque você é humilde, você é um pobre miserável, cego e nu. Não, gente, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa é pobre, às vezes a pessoa é um miserável financeiramente, às vezes a pessoa não tem nada financeiramente, mas a pessoa é um verdadeiro de um orgulhoso, é um arrogante, é um insensato. Então não depende daquilo que você tem, a humildade não depende daquilo que você tem, mas depende do que você é dentro de você. Então o humilde, ele não é exteriormente demonstrado. A humildade não se demonstra na roupa que você veste, no carro que você anda, na casa que você mora. Isso não tem nada a ver com humildade, isso não é humildade, isso é comiseração. Então isso traz para a comiseração, a dó, a pena. Porque eu sou humilde. Não, você não é humilde, você é apenas uma pessoa que auto se comiserou, uma pessoa pobre de espírito, né? Pobre de espírito porque a característica do que você tem não caracteriza a sua humildade. O humilde, ele é uma pessoa simples, é uma pessoa que convive, que sabe conviver com as pessoas, é uma pessoa que vive em comunhão, que embora o seu poder aquisitivo, embora aquilo que ela tem, ela consegue viver, ela consegue sobreviver junto com as pessoas. Não é igual político, né? No momento de
de política, mudando o foco um pouquinho aqui rapidamente, mas só para você entender o que é humildade. Não é como os políticos que na época, no período de eleição, ele sai para a rua, abraça as pessoas, pega a criancinha no colo, come um pastelzinho juntamente com as pessoas ali na feira, senta ali na mesa junto com o pobre, vai na casa dos pobrezinhos, a casa do miserável. Aí passou o período da eleição, ele volta a ser aquele arrogante, aquele prepotente, aquele insensível que ele é. Mas o humilde não, o humilde ele vive em comunhão, partir do pão, uma questão social. O próprio salmista, né, escrevendo o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba. Então, isso é humildade, não é questão social, poder aquisitivo. Humildade é interiormente, é uma pessoa simples interiormente, é uma pessoa bem libada interiormente, uma pessoa que convive com qualquer tipo de pessoas, não importa a cor, não importa a classe social, não importa a raça, não importa nada, ela consegue viver juntamente com essas pessoas. Já a mansidão, gente, a mansidão ela corrobora com a humildade. Então, o manso, né, o manso ele corrobora com o humilde. A mansidão produz o crente, produz no crente uma promoção da paz. Então a mansidão ela produz no crente, no cristão, a paz. Então o crente humilde e manso, ou manso e humilde, ele é um propagador, ele é um conciliador, ele consegue conciliar a paz. Então, o manso, gente, o manso, ele não faz guerra, ele não procura inflamar, ele não procura fazer um inferno, né? Ele fala a verdade. Jesus demonstrou mansidão muitas vezes. Jesus ele morreu por nós naquela cruz, como uma ovelha muda que foi levada ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Então, olha só o que é mansidão. Jesus, mesmo sabendo que ele ia ser levado ao matadouro pelos seus algozes, Jesus ele não abriu a sua boca, ele foi manso, ele foi calado, ele foi simplesmente sem pronunciar uma palavra, subiu na cruz e quando ele estava naquela cruz, ele olhou para as pessoas ali e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus ele foi manso até o final, embora Jesus, lógico, teve o seu desejo, né? O seu desejo de proteção às suas ovelhas. Jesus mesmo falou: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, como eu quis ajuntar vocês embaixo das minhas asas, como a galinha, ela ajunta os seus pintainhos. Então Jesus demonstrou fora do comum. Jesus demonstrou a humildade, a mansidão de uma forma tão maravilhosa, tão gloriosa, tão sensata, e ele demonstrou para nós a forma de ser, como devemos agir, manso e humilde. E a longanimidade, gente. A longanimidade é a capacidade do crente a ser tolerante com as pessoas ou com os alheios, né? Então, a longanimidade é aquela pessoa ela é simples, ela é objetiva e ela consegue sobreviver e ela consegue tolerar, porque tolerância, gente, tolerância não tem nada a ver com aceitação, com você corroborar ou concordar com o erro. Tolerar não é concordar com o erro. Não é você ser passivo de concordância ao erro da pessoa. Não é você ver a pessoa errar e você ir lá, porque você é tolerante, você vai e aceita e bate palma aquilo que ela está fazendo.
faz parte junto com ela, anda com ela, não. O Salmo 1 ele vai dizer assim, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, olha só como o longânimo ele age. Ele tolera, porque tolerar o ser humano porque ele é um ser humano, ele precisa de perdão, ele precisa, né? Ele precisa ser transformado, não transformado do seu corpo exterior, não, ele precisa de uma mudança de mente, uma metanoia nele, ele precisa de uma mudança interiormente, ele precisa ser mudado, ele precisa ser habitação do Espírito Santo. Então o tolerante, ele não corrobora com a mentira, com o engano, com o pecado, porque se você tolerar o pecado, se você tolerar qualquer outro distúrbio de pecado dentro das quatro paredes do evangelho, ou até mesmo, né, dentro do arraial da igreja de Deus, você está sendo não um tolerante, mas você está comunando com o pecado, você também está pecando. E todo aquele que vê o pecado e não corrige e aceita o erro, ele está comunando com o pecado, ele também é pecador. Então, o pecador não é só aquele que pratica, é aquele que vê a pessoa praticando e não ajuda e não faz alguma coisa para ajudar essa pessoa a sair do erro. Então, gente, olha que coisa linda. Em rápidas palavras aqui, nós trouxemos aqui para você a lição quase que no seu todo aqui. Falamos sobre esses três princípios, né? Da humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, esses são os pontos aqui centrais que a lição ela nos proporciona, falar sobre esses atributos aqui da fé, esses atributos aqui não somente atributos da fé, mas da unidade da fé. A igreja precisa viver uma unidade, a igreja, o corpo de Cristo precisa estar unidos com a cabeça que é Cristo. Se nós sairmos fora desse propósito, gente, pode acreditar que nós estamos partindo do pressuposto, de qual pressuposto? De que nós não somos parte do corpo de Cristo. Então nós estamos fora do corpo de Cristo. Então vamos lá, vamos encerrar aqui, né? Só fazendo a leitura rápida aqui para você e nós vamos já encerrar aqui a nossa lição, tá bom? Então Cristo ele é o nosso, Cristo ele é o exemplo, gente. Só para fechar, Cristo ele é o exemplo. Cristo ele foi o grande exemplo da questão da união, dessa humildade e mansidão. Então, Cristo, ele é o exemplo fora do comum. Paulo, sabendo disso, né? Ele escreve em Coríntios, tá? Ele escreve em Coríntios, no capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 9, acho que é o capítulo 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, acho que é o 11. Deixa eu ver aqui, onde está. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim, deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Ele fala sobre sede meus imitadores. Mas vamos aqui encontrar aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim, ó, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-lo entreguei. Então, Paulo fala aqui, né? Paulo fala aqui sobre sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo ele aprendeu diretamente aos pés de Cristo, como nós falamos no começo do vídeo aqui, falamos sobre, né, Jesus, ele foi um exemplo de ensinar, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não comigo, aprendei de mim, porque Jesus ensinou os seus discípulos aos seus pés, e Jesus também ensinou Paulo
pouco que ele teve, o pouco de tempo que Paulo teve aos pés de Jesus foi o suficiente para o apóstolo aprender a ser manso e humilde de coração. Olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, mas isso tem que ser no coração, porque não é exteriormente, não é da forma exterior que nós demonstramos que somos manso e humilde. Não, Jesus falou, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Então, somente aquele que é manso e humilde de coração, ele encontra em Jesus a paz que ele precisa. Oh, aleluia! Então, isso é maravilhoso, você saber que você só encontra paz em Cristo quando você é manso e humilde de coração. Então, Paulo, sabendo disso, Paulo falou, olha, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Então, eu imito a Cristo. Então, vocês, por favor, me sigam, sigam a mim como eu segui a Cristo, como eu sigo a Cristo. Então, a questão é, nós precisamos aprender esses três atributos aqui, esses três atributos que fazem parte da unidade da fé. Então, esses três atributos, ele faz parte da unidade da fé, unicidade e unidade da fé. Primeiro, a humildade, né? A humildade não é questão, vamos repetir, reforçar aqui. A humildade não é questão de ser pobre, não é questão daquilo que você veste ou daquilo que você não tem, ou daquilo que você tem, ou daquilo que você não tem. Não, a humildade, ela é algo espiritual, ela está dentro do indivíduo e não fora. Então não é porque eu não visto Armani, não é porque eu não ando de Corvette, eu não ando de Ferrari, não é porque eu não ando de Mercedes, ou não moro em condomínio, numa casa na praia, ou num AP de não sei quantos milhões, que eu sou, que eu vou deixar de ser humilde ou sou humilde, né? Então, geralmente, nós olhamos e medimos a humildade da pessoa pela simplicidade de vida que ela leva. Então, se ela é pobre, se ela mora numa casinha de sapê, ela é humilde. Não, nada disso. Às vezes, o mais humilde, ele está lá numa casa no Guarujá, lá no Alphaville. Às vezes, o humilde de coração, ele está numa baita de uma mansão, morando bem, comendo bem, vivendo bem, mas ele é humilde, ele está vivendo, ele consegue viver dessa forma porque ele é humilde. Aí o pobrezinho que mora lá naquela casinha simples, naquela casinha michuruca, é um baita de um arrogante, não pode conquistar uma coisinha que ele já passa por cima de todo mundo, ele ofende todo mundo, ele machuca todo mundo, ele critica todo mundo porque ele conquistou e o outro lá, simplesinho que não conseguiu conquistar, ele pisa em cima porque ele acha que humildade é isso, né? Humildade é você ser simples, você morar numa casa simples, mas você conquistar. Não, humildade é algo espiritual, não importa aquilo que você tenha. Aí a mansidão, né, gente? A mansidão é a forma que você vai viver, é a vivência, é a maneira que você vive, é você viver em comunhão com os seus amigos, com os seus irmãos e até mesmo com o seu inimigo. Então, a mansidão é a vida de paz, é você ter paz, não guerra. A paz, ela é a ausência de guerra. Então, isso se chama mansidão, viver uma vida de paz, conseguir sobreviver juntamente num ambiente difícil, num ambiente hostil. Então, isso se chama mansidão, você conseguir sobreviver em um lugar, ambiente hostil. E a longanimidade é essa questão de você tolerar as pessoas, não porque você comuna com o pecado dela, mas porque você tem Cristo em si e você sabe que você precisa, né, tolerar as pessoas. Mediante aquilo que as pessoas fazem, o que elas são, mas você precisa tolerar porque você é um ser humano. É como nós vimos a expressão, né? Até saiu da boca, né, do presidente, bandido bom é bandido morto. Não, gente. Bandido bom é bandido convertido. Esse convertido, ele se torna, se ele era bandido e ele foi convertido, ele não vai ser mais um bandido. Agora ele vai ser uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Então, o bandido bom é um bandido que foi se convertido. Então agora ele passa a ser uma nova criatura. Então nós não podemos assimilar essas falácias na nossa mente e querer ver o mal das pessoas, porque as pessoas nós não aturamos, gostamos ou nós temos familiaridade com essas pessoas. Não, nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos entender que viver
é viver com Cristo e viver com os irmãos. Comunhão é isso, amém? Gente, eu não vou comentar o resto da lição aqui, porque nós já fizemos um resumão bem longo aqui, mas só para você ver aqui, a questão aqui do primeiro ponto aqui, ele ia falar sobre para haver unidade é preciso humildade. Ele iria, primeiro subtópico aqui, o modo digno de viver cristão. O segundo, a humildade. O terceiro, a verdadeira humildade. Nós já falamos aqui, fizemos um resumão, né? Segundo aqui, para haver unidade é preciso mansidão. Segundo tópico. O primeiro subtópico aqui do segundo tópico, mansidão, um fruto do Espírito. Então, na verdade, a mansidão, só para você compreender aqui, ela do conceito do original, ela traz do conceito do original, ela traz a mansidão para uma pessoa terna, aqui do verbo da ternura, né? Ela vem de ternura, uma pessoa que é terna, uma pessoa gentil, que vem do verbo gentileza, né? Que vem de gentileza, e uma pessoa cortês, do verbo cortesia. Então, isso se chama mansidão, uma pessoa que é terna, que tem ternura em seu coração, uma pessoa gentil, que vem de gentileza, né? Essa pessoa que é gentil, e uma pessoa cortês, né? De cortesia, que tem todos esses atributos aqui, uma pessoa mansa. Segundo, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Lógico, Moisés era era uma peça, o próprio Cristo, né, deu um exemplo de que Moisés era o homem mais manso, né, que a terra já pôde ter, né? Mas Jesus, gente, Jesus é incomparável, a mansidão de Jesus. Jesus mesmo disse, olha, aprendei com Moisés. Não, Jesus não disse isso. Por mais que Moisés era manso, um homem humilde, manso, aí Jesus falou assim, olha, aprendei de mim. Jesus usou o verbo eu, né? O verbo eu, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas se ele quisesse, ele podia, olha, aprendei com Moisés, que é o profeta de vocês. Não, Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus era o modelo essencial, o modelo real de humildade, mansidão e de longanimidade e toda caridade, amor, paz, todos esses atributos faz parte aí de Deus. A verdadeira mansidão, a 4 aqui, mansidão pressupõe conciliação. Nós já falamos, né, que quem tem mansidão, ele consegue conciliar, viver em paz. E terceiro aqui, terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Já vamos encerrar, tá? Primeiro aqui, longanimidade, um fruto do Espírito, a longanimidade como fruto do Espírito, a suportando uns aos outros, o perdão como premissa do amor. Então, o perdão, ele tem a ver com o amor. Então, só perdoa, gente, só perdoa quem o perdão, né? Perdão como premissa do amor. Então, só perdoa quem tem amor no coração. Então, quem não ama, não consegue perdoar, tá? Então, o perdão, ele é algo que é gradativo, ele vem conforme o tempo vai passando, é como a árvore que produz fruto, né? Ele vai produzindo esse fruto, mas o amor aqui, ele tem a ver com perdão. Então, só perdoa quem ama. Amém? Gente, conclusão diz assim, ó. Vimos o conceito de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Sabendo, gente, só lembrando aqui que a humildade, ela não faz parte do fruto do Espírito. Ela não está ali na grade dos frutos do Espírito em Gálatas 5, mas ela faz parte da mansidão. Então, o humilde, ele tem, como que se estivesse junto, né? O manso e o humilde, eles estão andando juntos. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Gostaria de convidar vocês aí para continuar conosco, deixando aí a sua participação, deixe o seu joinha, por favor, aí, assista todo o vídeo, volta lá desde o começo, assiste todo o vídeo para você poder
assimilar todo o conceito, todo o contexto da lição que nós estamos passando, que nós passamos aqui para você. Então, por favor, nos ajude, não se esqueça, deixe o seu joinha, compartilha, deixa a sua parte aí participativa juntamente conosco aí, para que mais lições nós possamos aqui produzir de uma forma bem mais direcionada àquilo que nós tivermos aqui, as pessoas comentando, escrevendo aí, deixando a sua participação. Amém? Gente, muito obrigado e até semana que vem, na lição 12, né, que nós teremos aqui mais uma lição, mais 2 lições, né, para terminar o nosso trimestre desse mês aqui, beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.